Nós estamos recebendo nos estúdios da CBN o Dr. Arthur Rezende, médico oftalmologista, especialista em glaucoma. Nós estamos na Semana Mundial de Combate ao Glaucoma. E o Dr. Arthur também, ele é do Instituto de Visão aqui de Campo Grande. O glaucoma é um conjunto de diversas doenças distintas que envolvem a pressão intraocular associada à neuropatia óptica. Mas nós não vamos falar tudo aqui, até porque, segundo a Organização Mundial de Saúde também, o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo. E é sobre isso que a gente vai falar agora com o doutor Arthur. Muito obrigado pela gentileza, doutor, de atender o convite da CBN e vir falar conosco. Bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, Otávio Neto, e bom dia a todos os ouvintes da CBN. O glaucoma, a gente sabe, no Brasil, quase 1 milhão de pessoas são acometidas por esse problema. Como é que a gente identifica isso? Como é que a gente pode falar do glaucoma? Quais os riscos e como é que se combate? Eu acho muito importante esse espaço para a gente poder debater um pouco sobre o glaucoma, visto que essa é uma doença muito perigosa. Ele é conhecido como ladrão silencioso da visão. Isso significa que o glaucoma não causa dor, ele não dá olho vermelho, não causa coceira e não causa baixa de visão até que ele esteja em estágios bastante avançados. Sendo então de extrema importância que as pessoas façam a prevenção do glaucoma. E como que essa prevenção pode ser feita? Somente através de uma consulta oftalmológica completa. O exame de grau, trocar o óculos, não é o suficiente. Tem que ser feita uma avaliação completa do paciente, com a avaliação do fundo de olho e aferição da pressão intraocular. E o glaucoma, ele tem tratamento. Quando é detectado nos estágios mais precoces, a gente consegue tratar os pacientes e controlar a doença, geralmente com o uso de colírio. Tá. Obviamente, podemos ter outros tratamentos, cirúrgicos ou laser, mas hoje em dia, a principal forma de tratamento é clínico, sendo que o custo desse tratamento ocasionalmente é uma barreira, mas não é um tratamento difícil de ser realizado. Não tem nada a ver com catarata, né? Porque a catarata parece que é a que mais causa problema e cegueira, né? E como é que a gente identifica uma catarata e o glaucoma? Qual é a diferença desses dois problemas oftalmológicos, doutor? A catarata, ela é uma opacidade de uma lente que chama cristalino que nós temos dentro do olho. A gente acaba percebendo isso na pessoa, isso fica bem evidente. Também só em estágios mais avançados, né? Que a gente vê aquele olho, aquele branco do olho, tá, né? Um olho com a pupila meio branca. Isso já está ficando meio que no passado brasileiro. Isso tem cirurgia também, né? Tem cirurgia. E eu acho legal a gente tocar na catarata, porque ela, por muitos anos, foi considerada a principal causa de cegueira do mundo. E até hoje ela é considerada. Só que a grande diferença dela para o glaucoma é que a catarata é uma cegueira reversível, enquanto o glaucoma causa uma cegueira irreversível. Não tem ainda um tratamento? Não temos tratamento para melhorar a visão do paciente com glaucoma, uma vez que ela foi acometida. Já a catarata, o paciente pode chegar em casos extremamente avançados, que com uma cirurgia bem sucedida, esse paciente recupera 100% da visão dele. Quer dizer, doutor, pelo que eu entendi, mesmo por ser essa doença, o glaucoma, silenciosa, que não demonstra tantos sintomas até que ela esteja em estado avançado, a única forma de combater é fazendo exames preventivos. É isso, né? Isso, exatamente. O médico oftalmologista, que é o profissional capacitado para detectar essa doença, e é muito importante que as pessoas fiquem mais conscientes desse risco, aumenta com a idade. A partir dos 50 anos de idade é um momento crucial. Apesar do glaucoma poder acometer desde bebês na sua forma de glaucoma congênito, mas o mais frequente é os idosos. Eles sofrem desproporcionalmente com glaucoma. Então, não significa que você enxergou bem a vida inteira, que você não tem uma doença. A partir dos 50 anos, a vigilância com a saúde ocular tem que ser intensificada. Essa pessoa de 50 anos que descobriu que tem glaucoma, se ela tivesse feito o exame com menos idade, com 20 anos, ela teria conseguido constatar primeiro que ela tinha glaucoma e conseguiu tratar também? Com certeza. Se tiver a doença no momento da consulta, você pode muito bem detectar a doença. No entanto, pode ser que ela não estivesse presente, por exemplo, há 10 anos atrás, quando esse paciente veio fazer o check-up. No entanto, como esse paciente é uma pessoa que faz acompanhamento regular com o seu oftalmologista, assim que o nervo óptico ou a pressão intraocular apresenta qualquer alteração,
o oftalmologista consegue fazer o diagnóstico de maneira muito rápida e tratar a doença mesmo antes dela ter qualquer acometimento visual. O grande problema é que, muitas vezes, quando você chega no consultório, você já tem uma perda visual que, mesmo que o paciente não esteja sentindo essa perda, mas ele já tem uma perda de campo visual. Porque o glaucoma, na verdade, ele causa uma alteração no campo visual, na periferia da visão. E a gente presta atenção ao centro da nossa visão e muito pouco à periferia. A periferia da nossa visão, ela não é vista com nitidez, com detalhe. É ali que o glaucoma atua. Ele vai minando a sua visão periférica e ela só acomete a visão central no estágio final. Então, mesmo que o paciente pode muitas vezes já ter perda visual irreversível e não estar sentindo. Esse é que é o problema. Isso pode estar ligado a alguma questão genética também? Hereditariedade? Dentre dos fatores principais de risco para uma pessoa desenvolver glaucoma, a gente pode falar que o principal dele é a pressão intraocular. Depois, pacientes que tenham qualquer parentesco com glaucoma de primeiro grau, principalmente. Depois disso, a idade, como a gente já falou. Etnia. Os afrodescendentes têm uma prevalência até 15 vezes maior, assim como os latinos. Então, pensa que a nossa população é uma população extremamente miscigenada, né, latina, que tem uma prevalência de glaucoma muito mais alta do que populações europeias. Quando a gente fala aqui da Semana Mundial de Combate, quais as ações que a gente está tendo aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil de modo geral? No Brasil, de modo geral, a Sociedade Brasileira de Glaucoma vem apoiando diversos vídeos institucionais e diversos vídeos online sobre conscientização do glaucoma, que podem ser recebidos através de aplicativos de mensagem de texto ou pelo próprio Instagram da Sociedade Brasileira. E a principal atividade é de screening gratuito, que vai ser realizado um screening gratuito de pacientes com glaucoma no dia 26 de maio. Iremos organizar um screening gratuito para os pacientes com glaucoma. No mundo inteiro, na Austrália, nos Estados Unidos, o principal objetivo é conscientização da população. É muito mais difícil você combater uma doença que não tem sintoma. E é muito triste quando a gente detecta, muitas vezes, a realidade diária de consultório, o paciente fala: mas doutor, eu trocava meus óculos todos os dias, como é que isso foi acontecer comigo? Todo ano eu troquei meu óculos, ninguém nunca me falou nada. E isso é muito importante, a pessoa exigir que ela não só tenha um atendimento, mas que ela tenha um bom atendimento, que ela tenha, de fato, uma consulta oftalmológica completa, que o médico examine ela, não esteja preocupado simplesmente em trocar o grau, ou que muitas vezes profissionais não médicos, de forma ilegal, possam exercer a atividade de medicina e simplesmente estar preocupado com a prescrição de óculos. Relação com o diabetes. Existem alguns estudos, né, realizados que provam que o glaucoma e a diabetes a diabetes pode ser, em alguns estudos, um fator de risco. No entanto, isso ainda está sendo, de certa forma, a diabetes pura, sem estar descontrolada, ela é um fator de risco, mas ainda assim, em alguns estudos, isso não se mostrou fato. Mas a retinopatia diabética, que é uma doença muito comum nos pacientes diabéticos, ela sim desenvolve um tipo muito grave de glaucoma, que é conhecido como glaucoma neovascular, que talvez seja os piores tipos de glaucoma. Muito bem. Agora são 9h59. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Arthur Rezende, ele que é médico oftalmologista, especialista em glaucoma do Instituto da Visão aqui de Campo Grande. E a gente está falando aí sobre a Semana Mundial de Combate a essa doença que acomete a visão das pessoas. Nós vamos agora... o SUS hoje está preparado para atender pacientes com glaucoma? Otávio, tá sim. Felizmente, o glaucoma é uma das prioridades do Ministério da Saúde, né? E existe um programa já há muitos anos, isso não é recente, no qual o paciente tem direito, inclusive, tem acesso às medicações gratuitas. Em Campo Grande, isso acontece através da Casa da Saúde. E muitas vezes, mesmo os pacientes que têm convênio, que tratam em clínicas particulares, têm também direito a esse benefício. Uma vez que um tratamento de glaucoma pode ficar em mais de R$100 por mês facilmente, né, o tratamento com colírios. Parece barato, mas muita gente às vezes não tem isso, né? E a gente também tem que considerar que esse paciente, sendo a população majoritariamente idosa, ela utiliza diversos outros medicamentos, né? Não é só um simples colírio. Né? Se fosse só o colírio, que já é caro, mas não, tem o remédio da pressão, da diabetes, do colesterol, isso sem contar outros. Então,
o impacto econômico é muito importante e é uma das principais barreiras que tem que ser vencida no nosso país para o principal problema que a gente tem no tratamento do glaucoma, que é a aderência. Que o glaucoma testa a sua disciplina, ele testa a sua paciência, que você usa um colírio diariamente e você não nota uma melhora. Mas o objetivo do tratamento ele consiste em não deixar que a visão piore mais. Então, é muito difícil, a pessoa gasta aquele dinheiro, usa a medicação diariamente e não sente nenhum benefício prático na vida dele. Mas, no entanto, aquela gota, aquele tratamento é o que está preservando a visão e a funcionalidade do olho dele. Quando a gente fala que é irreversível e que a cirurgia é para não piorar o tratamento, né, para não haver a piora, quais as razões pelas quais a gente não consegue ter essa melhora da visão? Por que uma pessoa que já está em estágio avançado, impossível, né, a recuperação? Vamos entender como que funciona um pouquinho o olho para essa resposta ficar mais clara. Imagine que o nosso olho é igual uma máquina fotográfica. A gente tem um sistema de lentes, que seria a córnea e o nosso cristalino, que é onde dá a catarata. E a gente tem a retina, que seria o filme do olho. Então, a luz, para a gente conseguir enxergar, a luz tem que passar pelo nosso sistema de lentes e bater no filme na retina. Só que essa informação tem que ser levada ao cérebro. E quem leva essa informação ao cérebro é o nervo óptico. O glaucoma seria como um fio que vai afetar. O glaucoma é uma doença que afeta esse nervo, seria esse fio que conecta o olho ao cérebro. E vai cada hora mais um fio desencapado, que vai perdendo com um pouquinho de fibra a cada vez cada ano, a cada momento que a doença está descontrolada, esse fio vai ficando mais fino, mais fino, mais fino. No futuro, Lucas, a gente sonha com terapias gênicas, terapias que consigam, sim, restaurar a funcionalidade desse nervo, mas hoje a gente não tem. Né? O glaucoma tem uma base genética, hoje a gente já tem detecção de mais de 100 genes que estão relacionados ao glaucoma, e a gente tem, com certeza, é um dos principais focos da medicina, uma doença que impacta milhões de pessoas no mundo, e a gente tem muita esperança de que no futuro teremos cirurgias mais eficientes, como hoje já temos as minimamente invasivas, que já mudou o paradigma de tratamento desses pacientes, reduzindo a dependência a essas medicações caras. A gente vai ter também terapias, tratamentos e exames mais inteligentes, com utilização de smartphones, que o paciente vai poder utilizar em casa. No futuro, quem sabe, os pacientes vão conseguir monitorar a pressão intraocular dentro de casa, assim como hoje um cardiologista consegue monitorar a pressão do paciente em casa. Quem sabe no futuro a gente vai conseguir também. E quem sabe fazer uma terapia gênica, já detectar quais são aqueles pacientes que têm os genes que deixam a pessoa suscetível a glaucoma e tratar esse gene. A pessoa nunca nem tem esse risco, mas isso, claro que a gente está falando de pesquisas preliminares, isso é uma coisa que vai demorar um pouco, mas o importante é saber que a comunidade científica, nós estamos nos movimentando para tentar, de toda maneira, acabar com esse impacto de cegueira no mundo dessa doença do glaucoma. Doutor Arthur,